Fala, turma, sejam muito bem-vindos a mais um MedBoxCast, o maior podcast de medicina do Brasil. Hoje vamos falar de um tema que, assim, eu sei que vocês estão doidos que a gente fizesse um episódio sobre isso. A gente vai falar sobre como se posicionar no digital de forma autêntica, de forma estratégica, e a gente trouxe o bro mais amado do Brasil para conversar com a gente. Mas antes de apresentá-lo de forma formal, está aqui do meu lado Tamara Teixeira, minha amiga, sócia. Tamis, mais um. E aí, pessoal, gente, eu tô muito feliz com esse episódio, muito empolgada. E esse não vai ser um episódio sobre marketing digital, vai ser um episódio sobre originalidade e sobre autenticidade. Quando a gente trouxe o Gustavo, eu pensei, você já falou quem era? Não falei ainda, mas eu já dei a deixa. Então eu vou apresentar de uma vez. Na minha frente, Gustavo Keller. O Gustavo é sinônimo de originalidade e autenticidade. Eu lembro quando eu comecei a seguir o Gustavo no Instagram, eu fiquei 3 semanas tentando entender esse menino de verdade. Então eu tô muito feliz de te receber aqui hoje. Mas antes, a gente precisa dar um aviso também sobre o MedBox. Hoje você que vai falar. O MedBox é só um podcast? Gente, então, o MedBox, quando as pessoas perguntam... Deixa eu só falar essa palavra. Por favor. MedBox é... Então, perguntam, né, se o MedBox é um podcast, se é um produto digital. Na verdade, se é um curso. Na verdade, o MedBox é... um ecossistema. Esse é o Lindo. bro que eu gosto. O MedBox é um ecossistema que consiste em vários braços para realmente fornecer todas as ferramentas que o acadêmico de medicina e o médico precisam para passar por essa jornada da medicina da melhor forma possível. Entre esses braços temos uma newsletter, que é a newsletter mais legal desse Brasil. Não, a newsletter é incrível, sério. Ela é cool, ela é interativa e ela é muito relevante. E informativa demais. Você se atualiza sobre tudo que tem acontecido de legal, interessante, relevante no mundo da medicina no Brasil e no mundo. Para se inscrever, é só clicar no link que está na bio do @timemedbox. É de graça, é gratuito e você recebe toda quarta-feira, religiosamente, às 5h58 da manhã, no seu melhor e-mail. Tim Madruga do jeito que a gente gosta. Tim Madruga do jeito que a gente gosta. Temos mais recados? Pessoal, se inscrever no canal do Spotify, se inscrever no canal do YouTube, dá 5 estrelas. 5 estrelas é muito importante. Eu estava na residência hoje o dia inteiro. Nós estamos aqui hoje gravando conteúdo de valor pra vocês. Eu acho um absurdo. É sexta-feira. As pessoas não darem 5 estrelas. Não, entendeu? pelo amor de Deus. Quem não dá 5 estrelas é louco, gente. Sério mesmo. Vamos começar esse episódio, então. A gente vai falar sobre posicionamento no digital de uma forma muito legal aqui. Hoje eu tô ansioso, quero aprender muito. Eu sei que eu vou aprender, que eu sempre aprendo com esse cara. É só clicar na bolinha dos stories que eu já começo a aprender com ele. Então estamos aqui com o Gustavo Keller. Gustavo, que é acadêmico de medicina do 11º período na Universidade Vale do Rio Doce. Influenciador digital há mais de 4 anos. É uma longa jornada aí, né, Gustavo? Possui mais de 20 parcerias consolidadas em todo o Brasil. Criador do método Alta Performance no Digital e membro fundador do grupo de médicos e empreendedores Hipócrates. Que isso, que currículo é esse, hein, cara? Bem-vindo, Gustavão. Hey, bros! Extremamente feliz de estar aqui com vocês, depois de um tempo tentando, né? Tentamos muito. Jogador caro, gente. Não, Jogador caro. Sou eu aqui no meio dessa mesa. Mas é um imenso prazer, galera, de coração mesmo estar aqui. E a gente vai trocar uma ideia sobre posicionamento no digital, conversar sobre alguns aspectos. E não há mais coerência do que estar falando sobre isso, eu estar aqui falando sobre isso, porque a gente está conversando sobre acadêmico de medicina, e eu fui acadêmico de medicina e ainda comecei lá no início, e eu sou o maior incentivador. E não é porque eu sou o criador do método APD, mas é porque sempre eu fui o maior incentivador, porque eu sei o que isso pode gerar, né, pra gente. Não só se você, principalmente, estiver pensando em dinheiro no início, você já está completamente equivocado. Então você precisa de um propósito ali nesse posicionamento. Então assim, o meu no início era mostrar minha rotina, assim como ela era pra galera, ensinar um pouco mais da medicina. Tanto que quem descer lá na barrainha do meu Instagram vai ver que tem um monte de trauma lá. O Instagram começou a me banir. Eu falei, caraca, será que eu vou pra essa linha aqui? Acho que não vai dar certo. E eu comecei há 4 anos atrás. Então, não tudo era tão mato quando a Tamis... Começou, né? Há 10 anos atrás, 2014. Foi em 2014. Exato. E eu comecei há 4 anos, mas ainda assim era antes
da pandemia, então tinham poucos Mad Bloggers, né? Digamos assim. Depois foi um estouro. Tinham poucos. Então, a jornada é um pouco longa aí já. E hoje eu quero saber no detalhe, entendeu? Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes já te seguem no Instagram, já sabem muita coisa da sua vida. Eu quero hoje o detalhe que você não conta no Instagram. Essa conversa aqui, assim, galera, de quase 1 hora, eu acho que pode sair muita coisa diferente aí. Que a gente faz story de 1 minuto, quebra, faz outro. Então aqui a gente vai conversar sobre diversas coisas. Vamos lá. Tem que ter papel e caneta na mão. Como muitos episódios do Madbox Cast, mas especialmente esse episódio aqui é muito aprendizado que vai sair, não tem dúvidas. E cara, pra gente começar a conversar, é o seguinte, as pessoas se interessam tanto por esse tema, você tem visto no seu dia a dia, de como se posicionar no digital, porque todo mundo tá vendo o que tá acontecendo com a medicina, né? Com os cursos de medicina, com o volume de médicos. E tendo isso em vista, é necessário que a gente se diferencie de alguma forma. E além das capacidades técnicas, que é uma coisa óbvia, é extremamente importante que a gente saiba vender o nosso peixe. No melhor sentido que isso possa ter. E vender o nosso peixe hoje não tem como desvincular de se posicionar bem no digital. Só que para se posicionar e ser efetivo realmente no digital, você tem que ser autêntico, cara. Para mim, é a principal característica, o principal atributo para você vencer e jogar esse jogo bem. E eu vejo que é uma dificuldade de muita gente. A gente conta nos dedos, né? Quem é realmente autêntico nesse mar aí de pessoas se posicionando na faculdade de medicina e como médicos. Então, eu queria que você começasse a contar aí como que você faz para ser tão autêntico e como que começou essa história. Porque, igual você falou, antes começou com trauma, né? Era o médio interessante. Se a gente conversasse 1 ano atrás, era médio interessante. Sim, era médio interessante. E agora o Gustavo Kelly. Então, conta um pouquinho aí da sua história. Vamos lá. Galera, é o seguinte, começou lá em 2020, em fevereiro, no meu 3º período. Então era uma época que era um pouco mato também. Como eu disse, não era tão como matamos, mas ainda era. E aí eu não tive um objetivo assim... vi alguém e falei, vou criar. Não, foi uma ideia literalmente aleatória na minha mente. Eu lembro até hoje. Eu tava assim na sacada lá de casa, assim, ali do restaurante. Aí falei... Por que não criar um Instagram pra mostrar pra galera a minha rotina? E eu sempre gostei um pouco do digital, já tentei canal no YouTube, enfim, e eu sempre nunca tive Sempre tanta gostou de vergonha. comunicação. Sempre gostei de mostrar isso ali. Falei, caraca, por que não criar? Aí do nada eu falei, e aí veio um nome médio interessante na mente. Então foi assim, aí eu falei papum, e eu não procrastinei essa criação. Eu comecei na hora. Eu fui lá, criei, e aí, inclusive no primeiro dia, foi dia 24/2/2020, eu lembro até hoje, faz o quê? Faz 4 anos, 2 meses e 2 dias. E aí, eu falei, caraca, já vou começar a postar. E eu procurei uma fotinha de perfil que tinha um arroba não, uma interrogação, que era médio interessante, uma interrogação e foto do Google, e um statusinho. Coloquei médio interessante. Aí, beleza. Aí fui... E a ideia era postar coisas que você via na faculdade. Sim, ensinar a galera, sabe? Assim, fisiologia, anatomia, enfim, trauma. Eu gostava muito de sangue também, de cirurgia e tal. Isso é tão engraçado, porque assim, é muito óbvio que esse tipo de estratégia jamais funcionaria. A pessoa tá no 3º período, vai lá, não vou postar o que eu tô aprendendo em patologia. Não, muito aí, óbvio que isso jamais funcionaria. É engraçado esse contraste, uma pessoa hoje tão referência. E na época, porque assim, eu comecei postando artigo, síntese do artigo. Olha que falta de senso. Eu postava o print do PubMed e o resumo daquilo ali na legenda. Sério? Tipo, juro pra vocês, se você for descer lá o meu Instagram, vai ter. E a importância de você postar essas coisas aleatórias é porque você vai sentindo o seu público. Você precisa entender o que o seu público gosta, o que você gosta de falar. Então, assim, muita gente tem dificuldade de saber qual tipo de conteúdo postar. E eu sempre falo assim, você precisa fazer 3 perguntas. O que você gosta de falar, o que você tem autoridade para falar e o que faz sentido você falar, o que seu público gosta de consumir. Então são 3 perguntas básicas para você se nortear na produção de conteúdo. Então se você conseguir alinhar essas 3 perguntas, eu creio que você vai cair no conteúdo certo. Mas impossível você cair inicialmente, no início ali de sua produção de conteúdo. Você vai pular de galho em galho até que o momento você chega ali. Com certeza, você já postou diversas coisas, como você disse, já começou aí com artigo, enfim, coisas assim. O Vitor talvez... o Vitor eu acho que ele começou com finanças. Nada disso. Eu comecei, eu tinha um Instagram em casal com a Bruna. Eu lembro, você não sabe. Deixa eu contar. Sério? Deixa eu contar. Era o Instagram. Chamava Dicas. Dicas for Fitness. E era ele e a Bruna, e era o casal do CrossFit. Então eles postavam CrossFit, postavam receitas saudáveis. Eu e o Felipe conhecemos os dois nessa época. E o Vitor depois começou o seu sozinho.
E a Bruna demorou ainda. A Bruna Demorou começou muito, quando a a Bruna... Bruna lembro quando a começou Bruna começou. ano retrasado. Tem 1 ano e pouco. 1 ano e pouco. Sim. É, Mas voltando, sim. vamos voltar um pouco pra pergunta lá que você fez, Sim. que a gente começa a conversar demais. Da autenticidade, né? Como ser tão autêntico assim? Então, as pessoas têm muito problema em ser elas mesmas na hora que tá à frente de uma câmera. Isso é um grande problema, porque as pessoas tendem a mudar um pouco o jeito de conversar, e isso não conecta, galera. Você precisa ser você mesmo, porque as pessoas se conectam com pessoas, e não com um ator. Superficialidade. Isso, e com a atriz ali. Então, não muda a sua forma de falar. Sabe? Claro que você não vai ficar falando a mesma coisa que você fala na roda de amigo tomando cerveja, né? Tem que tomar cuidado, porque a gente aqui somos pessoas sérias e tudo, médicos e acadêmicos de medicina, mas você tem que ser autêntico e assim como você é presencialmente. Porque agora, por exemplo, eu tava lá no Tocantins, no congresso, e aí qual coerência tem da pessoa ver eu no meu Instagram de uma forma, nos stories ali, chegar, me cumprimentar e ver que eu sou completamente diferente? Nenhuma. Então você perde completamente sua credibilidade frente a essas pessoas. Então você precisa ser você mesmo. Eu sei que é difícil pegar uma câmera para quem não tem muita destreza ainda no início, como tudo é difícil. Né? Tudo é difícil. A Tamara, a gente tava conversando antes aqui nos bastidores sobre a corrida e tudo. Eu falei com ela que a dificuldade, eu sou pesado, não sei o quê, não sei se eu vou entrar nessa running era. Vai entrar, sim. É muito difícil. Tomara, vamos ver. Tomara não, né? Vamos ver se ela consegue. Mete E, pressão. gente, eu não dou um mês, o Gustavo tá comprando Garmin, vocês vão ver. O Garmin, o tênis, eu tirei esse reporte aqui. Mas enfim, é isso. A autenticidade eu creio que a pessoa tem que ser. Creio não. Ela tem que ser ela mesma. E deixar de ser atriz e ator nos seus stories e ali no feed também. E as pessoas conectam com isso. Até porque é libertador você ser quem você é o tempo todo, né? Sim, fica leve, né? Fica leve, exatamente. Só que eu acredito que esse buraco ainda é mais profundo, porque muitas pessoas têm dificuldade de ser autênticas, não só no Instagram, não só nas redes sociais, mas na vida também. Na vida, muito por medo da rejeição. E isso pode começar em um momento da vida e vai acompanhando a pessoa em tudo. Então, na verdade, uma dificuldade de se posicionar na faculdade, também no trabalho. Isso é algo que tem que ser desenvolvido não só para o Instagram, mas também para as relações interpessoais Com certeza. daquela pessoa. Eu sempre falo que nós desenvolvemos habilidades e que não necessariamente nós vamos nascer com elas. E eu reconheço que eu nasci com uma questão específica em mim de ser uma pessoa muito, muito transparente. E eu me descobri nisso. Às vezes até demais. Às vezes até demais. Só que quando eu percebi que nem todas as pessoas eram assim e eu escolhi desenvolver isso mais. Eu escolhi desenvolver a autenticidade e a confiança. Então é algo que seja você mais corajoso e mais destemido para se mostrar para o mundo ou não, você pode sim desenvolver. Você pode partir do zero, você pode partir lá da frente. Mas você precisa desenvolver o hábito de ser destemido com quem você é. Porque no fim das contas, nós somos quem nós somos. É o que é. Então se a gente se a gente vive preso, tanto na vida real quanto no online, isso não vai para frente. Isso vai ser sempre um fardo, sempre uma dificuldade. Isso é muito importante de falar mesmo. E vocês conversando disso, eu lembrei de como que eu conheci o Gustavo, sabe? E eu vi que ele realmente era autêntico. A gente se conheceu, não sei se você lembra, naquele evento presencial do Além da Medicina, lá em São Paulo. Lembro, foi muito legal. E antes disso, vários meses antes, o Gustavo me seguia, média interessante, e eu não seguia ele, porque eu não entendia muito qual que era a dele, assim. Olha como é que era. Ele tinha uma fotinha, não esqueça essa fotinha, velho. Era uma mochilinha nas costas, eu acho que uma blusa laranja com uma mochilinha nas costas, velho. Eu acho que você ficou muito tempo com essa foto. E aí você respondia uns stories mesmo, porque eu acho que você gostava de ortopedia e tal, e eu via Isso lá. era no meu pessoal, eu acho. Era? Eu devo Pode ser. No meu pessoal, Pode ser. Gustavo aquela era. Pode ser. Enfim, aí eu via aquele menino e falei, gente, o que é esse menino? Ele gosta de ortopedia e tal, ele se interessa pelas coisas que eu posto. E aí eu vi que você tinha um médio interessante. E eu vi que você postava essas coisas de o que você aprendia na faculdade. E não era chato, era um conteúdo muito legal. Era um conteúdo informativo Fazia e tudo muito mais. enquete Fazia pra galera, sentido. Era legal, só que talvez estrategicamente não fazia sentido, sabe? Mas era legal porque você se comunica muito bem. E isso já dava pra ver desde lá de trás. Então acendeu um alerta pra mim. Foi quando eu comecei a te seguir e tal. Não, peraí, deixa eu observar esse menino. Esse menino é bom. Ele não tinha nem 10 mil seguidores. Aí a gente foi num evento junto, lá do Além da Medicina em São Paulo. Eu conheci ele, aí, cara,
primeiro impacto que eu tive do Gustavo foi tipo assim, gente, esse menino não tem vergonha de nada. Ele pega o celular e começa a gravar stories. Isso há 3 anos atrás. Do nada. Ele pegava o celular e começou a filmar o evento todo e colocava o celular na cara de um de outro. E aí, bro? E aí eu falei, gente, esse menino é diferente mesmo. Ele é muito autêntico e ele é muito ele, cara, sabe? E aí a gente ficou junto o congresso inteiro, a gente se aproximou muito. E depois a gente se aproximou cada vez mais. Mas é isso, sabe? Você é a mesma pessoa que eu via lá no Instagram e a mesma pessoa no presencial. Que bom. Então, isso diz muito sobre a autenticidade também, como sabe? eu tava falando, né? Tem que ter coerência ali, né? E aqui, eu tenho certeza que uma coisa que você observou primeiro, antes disso, foi que você confirmou que eu tenho 1,87. Ah, não, lógico. Eu falei, cara, é gigante. É lógico. Você falou, nossa, caraca, esse cara é largo, velho. Forte, alto, grande, alto, né? velho. Entendeu? Eu lembro que foi pouco depois desse evento que eu comecei a seguir o Gustavo também. Eu acho que você tinha uns 30 mil seguidores na época. E o Vitor me falou, não, ele é muito legal e tal, segue ele. Aí eu comecei a te seguir, te acompanhei seus stories 2 dias. Aí no terceiro dia, se você falava, hey bro, eu respondia, hey bro. Aí eu falei, esse menino. Aí deu uns 5 dias, eu te vi fazendo uma live com alguém. Eu não lembro com quem que era. Eu não lembro, mas foi uma live que eu parei e fiquei assistindo. E aí eu vi que tinha muito mais do que piada, do que risada. Sim. Eu vi que, na verdade, muita coisa que você falava era muito intencional. E aí é que tá. Não adianta a gente querer se mostrar pro mundo e mostrar tudo o que a gente faz sem critério. Sem critério. Tem que ser intencional na forma como a gente vai se apresentar. Isso no online e no offline. E essa questão é muito importante, é escolher. E eu quero saber se essa sua característica de ser intencional, autêntico e original foi uma coisa que nasceu com você. Você era assim, mais novo, você era assim quando você era criança, ou você estudou mais para isso? Sim. Na verdade, eu até comentei com a Alice sobre isso agora há pouco. Eu falei assim, ela falou, não, mas você sempre foi pra frente. Eu falei, realmente, acho que é isso mesmo, eu sempre fui pra frente, sabe? Eu sempre fui muito... nunca gostei muito de estar ali pra trás e tudo, sempre falei mais na frente, entendeu? Sempre... Pra frente, né? A gente, pra quem não tá vendo, a Alice tá aqui e tá só rindo. O que você falou? Que ele começou? Ele começou o relacionamento, então eu conheci... No primeiro dia que eu conheci ele já foi pra frente, no dia do carro. Olha o que ele fez, Conta aí, agora você vai ter que contar a história assim. Que as pessoas não... Não, beleza, a gente se conheceu na casa dela, enfim, aí a gente saiu. E aí, pra mim, ela começou a me seguir, mandou mensagem. Na verdade, mandou mensagem, não me seguia ainda no meu profissional, seguia só no pessoal. Ficava vendo lá e não me seguia. Falei assim, cara, qual que é dela? Ela não me segue no meu profissional, né, falando sobre Instagram aqui ainda. Mas enfim, aí a gente marcou de sair, ela falando que eu sou pra frente. E na hora que você sai com a pessoa e já tá se seguindo, trocando ideia ali no WhatsApp, no WhatsApp e no Instagram, você acha que já tá mais ou menos certo. Aí antes de chegar no restaurante, ela tava do meu lado no carro, falei, eu acho que tá, beleza, acho que já tá na hora de, às vezes, chegar no restaurante de mão dada, né, mais casal. Aí eu fiz assim, virei pra ela, né, tipo, desliguei o carro, eu fui chegando perto, aí na hora que eu fui chegando perto, assim, eu chegando perto, ela fazendo assim. Eu fui chegando perto, ela encostou no carro e eu não consegui mais. Falei, uai, acho que isso, Alice? Coitado. Mas resumo da história. Aí eu falei assim, caraca, vou ter uma missão aqui. Aí eu consegui convencê-la e no final deu certo, beijo. Mas aí, voltando agora, vocês viram que eu sou um pouco pra frente, talvez nisso. Mas aí, enfim, isso vem muito de mim mesmo, creio eu. Eu não estudei pra isso, essa autenticidade sou eu mesmo ali conversando com a galera. E, com certeza, muitas coisas têm intencionalidade. Inclusive, são estratégias hoje que eu ensino no método APD. Porque hoje a gente se posicionando de forma profissional, você precisa pensar de forma mais estratégica e intencional. Porque existem diversas pessoas se posicionando. Então, você tem que ver qual que é o seu diferencial. Então, esse é o ponto. Esse é o ponto diferencial. Tem muita gente, assim como você é um acadêmico de medicina, estão se formando vários médicos, você precisa entrar num ecossistema, né, pra se diferenciar de alguma forma. Sim. Então, assim, você fala assim, caraca, qual é o meu diferencial? Então, por exemplo, eu tirei, vamos falar de elemento de autoridade aqui agora, que você possa diferenciar nesse meio. Fala assim, eu tirei 1000 na redação para passar na minha faculdade. Então, provavelmente você faça muita redação muito bem. Então, por que não pegar isso como elemento de autoridade e colocar na sua bio, né? E ensinar pessoas, às vezes, uma renda extra na faculdade, ensinando pessoas a fazerem alguma coisa escrita, né? Você tem essa didática, esse dom aí de escrever, enfim, e mostrar como escrever artigos, começar a vender
mentorias nesse sentido, né? Pensando dessa forma. E esse elemento de autoridade, na verdade, é o que a pessoa vai falar com mais confiança. Sim, é isso. E talvez se diferenciar por conta disso. Inclusive, vamos falar sobre estruturação da biografia. Tem uma linha que eu costumo dizer que ela é importante para isso, para que a pessoa entre ali e fale, caraca, essa pessoa merece ser seguida e ela tem já meu respeito de primeira. É você colocar na segunda linha da bio ali algum elemento de autoridade. Você me fala assim, eu sou acadêmico de medicina e eu não tenho um elemento de autoridade. Você tem sim. Só se você estiver no início do primeiro período, até nisso. Porque se você tiver passado muito bem na sua faculdade, você pode usar isso como a seu favor. E às vezes o elemento de autoridade dela não necessariamente está relacionado à medicina. Sim, pode colocar outras coisas também, sem dúvida. Porque, assim, um dos principais pontos que eu acho pra você realmente mostrar a sua autoridade é você ter confiança no que você fala. É aquela pessoa que fala... Não é em cima do muro. Não é em cima do muro. Fala com confiança. Não, quando eu falo sobre as coisas que eu falo, eu não tô falando aquilo porque veio uma voz na minha cabeça. Não, porque eu estudei pra falar as coisas que eu falo e eu tenho, então, minha opinião é forte. Ou é sim ou é não. Não fica em cima do muro. Não é aquele posicionamento neutro. Uma pessoa que tem repertório... Isso te diferencia muito na produção de conteúdo. É algo que eu acredito muito. Eu acredito muito que as nossas opiniões, elas têm que ser exatamente, assim, claras. Nós temos que ter clareza naquilo que nós falamos, naquilo que nós nos posicionamos. E para isso, a gente precisa de ter repertório. Então, aqui eu já falo uma coisa assim, para quem tá assistindo, não, Tamara, eu quero ter mais confiança nas coisas que eu falo, mas eu não sei nem por onde começar. Comece estudando. Começa sentando e se aprimorando em uma coisa que a maioria das pessoas não se aprimora. Começa fazendo mais esforço. Ninguém é aleatório. Ninguém fala as coisas literalmente porque ouviu alguém falando de orelhada. O aprendizado de orelhada é o pior aprendizado que tem. Se você ouve alguém falando, você até fica com aquela pulga atrás da orelha, mas se você senta, estuda, lê sobre aquilo, você vai falar com confiança. E alguém pode até falar, não, mas não acho isso. Porque na internet agora é isso, né? É sinônimo disso. Você posta uma coisa, pipipi, popopó nos comentários. Eu nunca vi uma era de tanto hater na vida. Nossa, cara, muito chato, velho. Pois é. E use ao meu favor. Depois a gente pode conversar disso. Mas se você posta uma coisa e você sabe por que você postou aquilo, você sabe os seus argumentos, pode mergulhar hater ali que você fica tranquilo. Agora, se você posta uma coisa que você não tem tanta certeza, você até nem consegue falar direito, você fala pra dentro. É verdade. E sobre isso, sobre definir o que você vai falar, eu acho que tem que ser o inverso, assim. O que você é bom, o que você sabe falar, o que você tem familiaridade em falar, e não, nossa, vou falar sobre câmeras, eu sou bom nisso. Não, cara, é uma coisa que vem de dentro pra fora, sabe? Você tem que entender primeiro o que você é bom. Eu, quando comecei a falar de finanças, eu já sabia muito de finanças, eu já tinha estudado muito de finanças e era um assunto simples pra mim, que eu falava com confiança, com autoridade, e pra mim foi muito simples. Mas eu vejo que é uma dificuldade enorme das pessoas, enorme. Eu queria que você contasse um pouco, porque nem sempre você falou do que você fala hoje. Pra mim, o seu posicionamento hoje é muito claro. É realmente mentorar pessoas para se posicionar no digital com autoridade, com intencionalidade. Mas nem sempre foi assim. A gente acabou de falar que você falava de coisas que você aprendia na faculdade. Como é que foi essa transição? A gente sempre fala aqui de fazer, errar, aprender, repetir. Fazer, errar, aprender, repetir. E você falou de muitas coisas, mas você acabou afunilando para uma coisa que você realmente é muito bom e tem muita autoridade para falar. Como que foi esse processo? Pois é, até acrescentando a pergunta do Vitor, eu entendi mais ou menos, desde que eu te sigo até agora, uma transição mais ou menos assim. Então, eu acompanhava um acadêmico muito engraçado e muito intencional nas coisas que fala, mas que mostra a rotina de treinos, que mostra a rotina de estudos, que mostra a rotina dentro da faculdade de medicina e trazendo muito de você ali e querendo tornar as pessoas a melhor versão delas dentro do seu universo, dentro do seu mundo. E aí, aos poucos, eu te via dando dicas de marketing digital, mas inicialmente eu vi uma coisa mais isolada e depois isso virou muito, muito frequente. Depois eu vi você direcionando muito para isso. Hoje eu entendi, então eu entendi mais ou menos como aconteceu mesmo. Vamos lá. Isso foi difícil, complexo, porque demandou muito tempo para eu chegar onde eu tô hoje falando sobre isso, né? E eu prezo muito por uma coisa que se chama coerência ética, e é o que todo mundo aqui tem. O Vitor tem coerência ética para falar de residência, sobre residência financeira, eu tava falando, sobre finanças, porque ele entende muito sobre isso, ele tem resultados nisso, ele investe desde muito novo. Você tem coerência para falar sobre residência, porque você tem resultados muito significativos nisso. E eu, no caso do digital, foi um start... Quando o Vitor me chamou, na verdade, eu não pensava nisso. Isso é muito real. Falei com ele aqui antes nos bastidores. Eu não pensava em me posicionar ensinando pessoas a se posicionarem.
Mas o Vitor me chamou uma vez, foi no início Março do ano passado. Março do ano passado, há 1 ano. Depois de 3 anos me posicionando já. Pra poder fazer uma palestra sobre posicionamento no digital. Eu Porque- lembro. Lembra? eu lembro. Pois é. E aí, caraca, eu me senti muito à vontade na palestra. A galera se engajou tanto, teve Foi um monte de muito boa. dúvida e tudo. Falei, caraca, parece que eu sou bom nisso. E aí eu comecei a pensar mais estrategicamente em como tornar isso uma realidade nos meus conteúdos e ensinarem as pessoas a se posicionar de uma forma assertiva e estratégica. Só uma pausa Sim. nisso. Só para contextualizar, a gente teve um evento ano passado no meu treinamento, chama Residência Financeira, que a gente fez um evento presencial e eu quis trazer pessoas, autoridades em determinados assuntos para falar para os alunos. E o Gustavo, para mim, sempre foi uma autoridade em como se posicionar de forma autêntica no digital. Obrigado. Ele sempre foi isso. Só que ele não enxergava. Tanto que quando eu falei para ele, ele ficou assim, legal, tá, mas vou pensar em alguma coisa, Como vou é que eu pensar em vou como... fazer, entendeu? E eu lembro que você criou uma aula do zero, né? Aham, Você... foi, eu não E tinha nada. lá, no dia do evento, ele tava solto, assim, com muita Impressionante. leveza, e foi impressionante o quanto a galera engajou. Uhum. As pessoas não paravam de fazer pergunta pra ele, gente. Não paravam. E aí, a grande lição que a gente pode tirar disso, na minha opinião, é o seguinte. Muitas vezes você não tá vendo uma coisa muito clara que tá dentro de você. Muitas vezes você nem vê uma habilidade que você mesmo tem, você não consegue ver. Muitas vezes você precisa das pessoas de fora te falando isso. Então, uma ótima dica é perguntar como as pessoas te enxergam mesmo. Tipo, Verdade. Vitor, como que você acha que eu sou bom em quê? Do que você gosta de me ver falando, sabe? Tipo, Tamara, Vitor, como que você acha que eu, Tamara, posso ser autoridade? Do que você gosta de me ver? É isso, é perguntar na cara dura mesmo. Como as pessoas te enxergam? Muitas vezes a gente não vê, sabe? Sim. Muitas vezes a gente tá realmente imerso numa bolha e a gente não consegue ver as nossas próprias habilidades. Então, pra mim foi uma coisa muito clara, eu tenho certeza que era claro pra muita gente de fora, e pra você foi uma fagulha que virou esse... Eu falei, caraca, eu gosto disso, eu vou fazer isso, e deu super certo. Mas o Vitor falando aí sobre... Perdão, eu esqueci, caraca, foi o quê? que eu viajei? Não, e um ponto que eu identifiquei nessa história do Gustavo ter ido lá no evento é que ele teve coragem de ir, né? Você nunca tinha dado uma aula sobre isso e você teve que topar e ser meio que cara de pau, sem ter tanta autoridade, assim, porque até então você não falava sobre isso no seu Instagram, sobre marketing e tal. Você foi lá e falou pra... Quantas pessoas tinham? Um evento super tinha umas 50 exclusivo. pessoas, né? É, um evento super exclusivo e falar sobre isso. Então você teve que ter coragem pra descobrir que Demais. você tinha que fazer aquilo. E isso é uma característica minha. Isso é interessante se falar também, porque eu sempre fui muito corajoso para as coisas. Eu sempre eu falei assim, caraca, eu vou e eu vou. Esse é um ponto. Sabe? Eu não tenho... A Alice sabe disso. Inclusive, ela me perguntou por que eu me engajo tanto em ir para as coisas que me convidam. Às vezes, lá no Tocantins, por exemplo. Não, eu vou. Lá em São Paulo tem um evento de Bora. 2 horas. Eu vou. Sabe, o Vitor me chamou pra palestrar em BH, talvez teria alguma coisa, eu manejei aquilo pra poder estar lá. Não, detalhe que eu te chamei super Sabe? em cima da hora, Foi quanto cara. tempo Foi antes muito de em cima da hora. Foi uma semana antes, eu sabia que você não morava em BH. E eu falei, Gustavo, vou fazer um evento, Não, você eu não topa? pensei Aí, duas bora. vezes, cara, Ele falou, sério. bora. Eu falei, gente, que isso, realmente velho? me diferencia. E entra um ponto Ele muito abraça. importante, que é o networking, cara. Networking. Então, networking significa o quê? Net, rede, working, trabalho. Não é que você vai fazer amizades já com segundas intenções. Mas você está no meio em que pessoas falam da mesma coisa que você, das pessoas que pensam da forma como você pensa, você vai sair dali com uma nova oportunidade. Você vai sair dali com novos insights. Você vai abrir seu leque, sua ótica de visão em relação a esse tipo de coisa. Então, assim, eu sempre fui em tudo que me convidaram. Assim, presencialmente. E isso me deu diversas oportunidades. Então, hoje, por exemplo, eu estava lá no Tocantins, foi a primeira vez que eu palestrei para um evento muito grande, mas provavelmente porque eles viram eu estando em outros lugares, talvez, fazendo esse networking ali, eu conheci outras você pessoas está que estavam nesse aparecendo meio. de alguma forma. Sim, então é muito importante pra galera pensar nisso também, estar sempre parar de preguiça, sabe? Falar assim, não vou, será que vale a pena? Não, cara, vale, sabe? Tá ali no meio da galera. Eu, por exemplo, faço grupo do Hipócrates, que é um grupo de médicos empreendedores, e eu sou o único não médico ainda. Então, assim, é uma grande honra pra mim. E eu abracei isso na hora. Ele falou, nossa, é referência nisso, eu quero que você agregue. O Dr. Tiago, quem não conhece, o Dr. Tiago é anestesista, a gente tem um grupo de médicos empreendedores que chama Grupo Hipócrates. E ele foi lá e falou, você tem muito a agregar pra galera,
no posicionamento digital e tudo. Então eu falei, caraca, tô dentro. E isso tá me abrindo diversas portas. Então o networking é muito importante. O Instagram, inclusive, disponibiliza isso muito pra gente. Não, muito. Por isso que a gente tá aqui, inclusive, por conta do inclusive. Instagram. Não, essas pessoas, eu nem sei falar quantas portas se abriram por causa do Instagram. E eu falo, inclusive, dentro da medicina. Assim, quantos cursos e oportunidades de informações extras eu pude fazer por causa do Instagram. Nem tô falando da questão do digital em si. Tô falando dentro da medicina, potencializou muito. E uma questão importante disso que você falou do networking é que, às vezes, durante um tempo, eu tinha uma gastura dessa palavra networking, porque eu achava que envolvia uma amizade por interesse. E eu ficava assim, gente, eu não consigo fazer isso. Mas depois eu fui entendendo que você pode sim se aproximar de uma pessoa porque você sentiu que ela combina com você, mas no fim das contas, aquilo ali vai ter que ser genuíno de alguma forma. E se não é genuíno, simplesmente é uma relação e uma parceria que não vai acontecer. Então a gente realmente tem que colocar a cara a tapas para ir atrás das pessoas que a gente admira. A gente tem que, inclusive nós ficamos amigos dessa forma. Foi, totalmente. Então você que tá ouvindo, além de tudo, guarda vai atrás das pessoas que você admira, manda mensagem, corre atrás delas. E porque quando você é bom de verdade, esse resultado, ele vai aparecendo e no fim das contas vai virar uma parceria de muito sucesso. Eu tô lembrando de um caso aqui, eu e a Thames, como a gente começou também, foi totalmente network, mas as pessoas já sabem dessa história, mas eu tô lembrando aqui de uma coisa, toda semana, por aparecer e por colocar minha cara todo dia lá nos stories, no feed, sempre aparece alguma oportunidade, e algumas oportunidades são game changers, elas tem o poder de mudar a sua vida. Por exemplo, vou contar de uma coisa que ainda vai acontecer, mas eu tô muito empolgado. Me chamaram, porque eu me posiciono falando de finanças, gestão financeira, me chamaram para um evento semana que vem, que vai ser um evento com muita gente importante, muita autoridade na área de gestão de saúde, principalmente, e me chamaram para moderar uma mesa redonda lá. Eu jamais imaginava. Por quê? Porque as outras mesas redondas, as outras palestras vão ser ministradas por ninguém mais, ninguém menos do que Romeu Zema. A mesa redonda depois da minha, quem vai ministrar vai ser o Romeu Zema, governador de Minas. Antes de mim, Rubens Menin, fundador do Banco Inter, dono da CNN, da Itatiaia, da Galo Holding. Vai ter o presidente da Unimed, filho do fundador do Mater Dei, que é o Henrique Salvador. E depois vai ter o Vitor, fundador do Medbons. E depois vai ter eu lá, entendeu? Então são coisas que eu jamais imaginaria viver. Sim. E com referências mundiais. E o digital me proporcionou, sabe? Então, se tudo der errado, beleza, meus posts floparam, ganhei hate, não vendi nenhum treinamento. Cara, olha a oportunidade olha as coisas que eu já tô vivendo, sabe? Então, vale a pena, no final das contas, vale a pena. Quando a gente vai fazer um equilíbrio dos ônus e do bônus, o bônus fala muito mais alto. Sabe? Fala muito. Nossa, lembrou disso. Eu lembrei da palestra no ano passado que o Thiago Nigro, Thiago Nigro não, o Musi, o Paulo Musi, passou pra eu dividir palco com o Paulo Musi por alguns instantes. Tamara Teixeira passou a palavra para Paulo Musi. E naquele momento, assim, sabe, eu zerei a vida, naquele momento fechou tudo. Só que, nesse momento a gente tá falando só dos pontos bons, né? A gente tá falando só de coisas maravilhosas. Mas a verdade é que ser original também tem um preço. Ser autêntico também tem um preço, a gente não pode deixar de falar disso. Então, todas as vezes que a gente escolhe ser sincero, escolhe se posicionar, e essa é a melhor escolha que você pode fazer, definitivamente, da mesma forma que vão ter pessoas se identificando com você, te achando o máximo e que se inspirando por você, também vão ter as pessoas que vão ficar lá procurando alguma coisa para que você vai errar e para você realmente ser julgado por aquilo depois. Então, esse é um ponto difícil. E eu queria que você falasse, Gustavo, se em algum momento você teve dificuldade com isso, com as críticas, com os hates, ou se hoje eu vejo muito claramente que você leva isso muito bem, mas sempre foi assim? Como é que foi? Teve algum hate que te marcou mais? Vamos lá. Galera, isso é o preço de estar se posicionado. Um dos preços, na verdade. Dois que eu destaco aqui. Você tem uma autoexposição e, ao mesmo tempo, você vai ter que lidar com as críticas. Então, esse é o preço. Um dos preços de se posicionar. Claro que os ganhos, os pontos a favor são muito maiores, mas você tem que estar disposto a isso também. Mas em relação a hate, poucas vezes, eu vou ser bem sincero, poucas vezes eu tive muitos hates.
Porque, não por conta de ficar em cima do muro, porque muita gente, você falando de ficar em cima do muro, muita gente fica em cima do muro porque fica com medo disso, entendeu? Você não se posiciona de uma forma segura naquilo, porque você sabe, não, tem um seguidor, eu vou perder o seguidor, a galera vai me criticar. Mas, ao mesmo tempo, se você fica muito em cima do muro, a galera não confia tanto em você. Porque quando você levanta a bandeira, aí sim. Porque a Tamara e o Vitor são 2 grandes exemplos de quem levanta bandeira de coisas específicas e que tem muita autoridade por conta disso. Então, é porque meu conteúdo sempre foi meio de rotina e tudo, aí às vezes eu dava uma ou outra que dava aquela mexida. E quando um vídeo viraliza, bro, aí você vai ter, entendeu? Porque você vai atingir milhões de pessoas e com certeza vai ter um que vai falar alguma, né? Então, assim, você tem que saber lidar com isso. Mas, por exemplo, uma estratégia para você gerar mais engajamento, vamos falar de partes técnicas agora também. Você tem a opção de fixar 3 comentários no seu post. E aí você viu que tem comentários muito bons e um ou outro que é hate. Gente, você vai fixar o hate pra ele. Exato, entendeu? Mas você fixa 2 bons, aqueles tops lá que a galera te elogiou e tudo, e você pega aquele hate que você tem segurança no seu conteúdo e você sabe que não faz sentido algum, e vai lá, ele não quer visibilidade, não tá falando as coisas, vai lá e fixa o dele também. E aí você não vai precisar fazer nada. O seu público vai fazer por você. Interessante, eu nunca vi ninguém muito mais falando comentário. Aí você pode jogar no Stories Print, eu sempre faço isso também, e aí o pau quebra. E no offline? E o hate no offline? No offline, principalmente no início, né? Teve mais no início. Então isso é importante também, galera. Vão te chamar de blogueirinho. Com menos intensidade do que antes, quando você começou e quando eu também, quando o Vitor começou, porque hoje está muito mais comum. As pessoas estão vendo que se posicionar dá retorno, quando pensa que dá retorno financeiro, eu acho que eles começam a se respeitar mais, né? Porque antes, tava ali e tudo, mas não rola tanto dinheiro, não sei o quê, na hora que vê, caraca, ó, tá comprando não sei o quê, tá fazendo aquele investimento, outra, a galera começa a respeitar mais. Mas você vai ser chamado de blogueirinho. E você tem que aprender a lidar com isso. Simplesmente bota aquele tapa-olho ali de burro, e esquece a galera, e vai no seu caminho. Por isso a importância de ter um propósito, sabe? Antes de tudo, antes de se posicionar. Fala assim, qual o meu propósito? O que eu tenho para agregar pro meu público? Porque se você não tiver o propósito, não começa ainda, cara. Porque você vai ficar perdido ali, você não sabe ainda. E não é o complexo ter um propósito também, sabe? É você raciocinar ali o que você é bom, o que você vê no futuro e outra. Não é começar a se posicionar de forma aleatória também. Você fala, caraca, será que isso tem um futuro? Sabe? Porque começar por começar, tem um monte de gente fazendo isso aí e não cresce, porque não é autêntico, porque não tem um objetivo, porque não tem um propósito. Então, se você tem um propósito, fica muito mais fácil de esquecer esses hates, de esquecer essa galera, porque você sabe o que você está fazendo. Se você não está prejudicando ninguém, se você não está falando mal de ninguém, se você não está fazendo mal à sociedade, qual o problema de estar ali? Sabe? Só tem positividade. Então, olha só, galera, se você está aqui, provavelmente seja porque você me admira, admira eles, ou quer se posicionar no digital, tá precisando de um start. Olha só, o Instagram é gratuito, acessível, global e escalável. Gratuito por quê? Porque você não paga nada. Acessível, você só precisa do seu celular. Escalável, porque eu vi aqui de finanças, vamos pensar. Escalável é um produto, por exemplo, é o que você não precisa investir tanto e consegue vender muitas coisas, muitos, né? E o Instagram é escalável porque você só precisa do seu celular, do acesso à internet, é gratuito. É democrático. Isso, democrático, consegue atingir diversas pessoas. E acessível, gratuito, escalável e global. Global porque você consegue atingir o mundo inteiro, caso você seja bom. Então, por que não se posicionar? Sabe? Então, vocês, inclusive, já fizeram um podcast sobre posicionamento no digital, o Felipe estava aqui falando, e ele falou uma coisa interessante. Os médicos conservadores, eles tendem a evitar o Instagram. E, ao mesmo tempo, esses médicos conservadores também, é importante a gente tocar nesse ponto, eles criticam os charlatões, né? Mas você tá dando mais visibilidade, sabe? Por que não se posicionar a favor do que você prega? E essas pessoas automaticamente vão ter menos voz, né? Então, se todos sérios se posicionassem, eu tenho certeza que os charlatões teriam menos voz. Então, galera, a gente precisa, com a medicina baseada em evidência tradicional, tudo, se posicionar e parar se você acha que existem charlatões e tudo. E tirar essas pessoas ali do mercado aos poucos. E sair da zona de conforto. Né? Porque ligar a câmera é sair da zona de conforto. Eu entendo que é difícil no começo para quem nunca fez isso, mas é um processo que tem que ser feito. E tem que ser feito muito partindo disso que o Gustavo falou. Sabendo quem você é.
Se você sabe quem você é, não todos os dias você vai conseguir fazer. Se você sabe quem você é e por que você está fazendo, no dia seguinte você vai ter 5 curtidas num post, no dia seguinte você vai receber 5 hates. Mas se você sabe por que você está fazendo, você vai continuar. Sim. Então comece sabendo o porquê. Comece literalmente tendo uma razão. Tamara, a minha razão é ter uma parceria mês que vem. Ótimo, é uma razão, mas comece com uma. Saiba muito bem, porque na hora que as pessoas vierem desmerecer de alguma forma, no online e no offline, porque isso vai acontecer, prego que se destaca é martelado, você vai bater no peito e vai falar, eu sei porque eu faço isso, eu sei porque eu faço o que eu faço. Eu passei no ano passado, já contei isso algumas vezes, por momentos que eu me vi sendo desmerecido, meu potencial não aparecendo tanto, por causa do meu Instagram. Isso nunca tinha acontecido. E foi uma época que eu precisei confrontar a mim mesma de eu sei porque eu faço o que eu faço. E isso me fez continuar todos os dias. Então, e se você ainda não sabe isso, você tem que olhar para você. Isso não tem a ver tanto com o Instagram, tem a ver com a nossa escolha profissional mesmo. Então, a gente tem que ter clareza onde a gente quer estar daqui a 5, daqui a 10 anos. Eu sei que a Tamara que eu quero daqui a 5, daqui a 10 anos, o digital é uma ferramenta importantíssima para isso e é algo que faz parte de quem eu quero ser. Então, se faz parte de quem eu quero ser e eu sei que isso está atrelado nos meus objetivos de longo prazo, é óbvio que não é um hate que vai me fazer parar. É óbvio que não é um dia de preguiça, um dia de cansaço, porque todos nós temos dias de preguiça, dias de cansaço, dia que a gente não quer olhar para o celular, e eu vou continuar. E eu vou continuar todos os dias, porque eu sei quem eu sou, eu sei porque eu faço o que eu faço. Então, essa razão tem que estar muito clara. Um jeito de você meio que driblar os hates é ter seus princípios muito bem definidos. É bem nessa linha que a Tamara tá falando. Porque a gente vive um tempo de fraqueza de princípios. As pessoas não sabem muito quem elas são, do que elas gostam, elas se deixam levar pelas outras. Ah, fulano fala que gosta do político X, então eu também gosto do político X. Aí depois vem o ciclano e fala que o político Y que é bom. Aí lá, não, o ciclano também sabe, eu gosto agora do político Y. As pessoas são fracas em relação aos princípios e às ideias que elas defendem. Então, o primeiro passo é você ter princípios bem definidos. Quem você é, do que você gosta, o que você vai defender, por quem que você vai brigar. E tenha isso muito claro. Anota num papel, sei lá, grava na sua cabeça. E aí fica muito mais fácil. Porque assim, gente, você não vai agradar todo mundo. Vou dar um exemplo bem tosco. Eu torço pro Atlético. Beleza. Eu não acho que o Cruzeiro é um time melhor do que o Atlético. E eu acredito nisso fielmente. Pra mim, o Atlético é o melhor time do mundo. Eu tô certo? Provavelmente não, mas pra mim eu acredito nisso. E aí, se eu chegar ali na esquina, aqui fora, na Savassi, e começar a gritar, o Galo é o melhor time do mundo, o Galo é o melhor time do mundo, eu sou atleticano mesmo, quem não é atleticano não sabe de nada, quem não é atleticano é louco, com certeza uma hora, passam milhares de pessoas ali, com certeza uma hora uma pessoa vai chegar e me xingar, com certeza uma hora vai chegar, uma pessoa vai brigar comigo. É isso que acontece no digital, só que atrás do celular. Então, não é que eu tô errado, quando uma pessoa vem e faz um hate, faz um comentário negativo. É porque eu tenho um princípio, eu acredito numa coisa e a pessoa não acredita e tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem. Eu não tomaria a mesma atitude dela de ir lá e xingar. Mas, gente, se você tá se posicionando, é público. É como se você estivesse na rua falando aquilo. Então, beleza, as pessoas vão vir e vão criticar, mas se você é claro em relação aos seus princípios, a coisa fica muito mais fácil. Inclusive, eu fiz eu não esqueço, assim, cada post meu tem um ponto que a pessoa acha pra fazer hate. Até posts que eu acho que não vão ter. Por exemplo, eu fiz um post falando que eu orava antes do plantão, pedindo pra Deus me abençoar e tal. Aí, cara, eu falei, não, esse aqui tá muito bom, não é possível. Sempre tem, cara. Aí a pessoa foi lá e comentou, nossa, como é a sensação de conversar com seu amigo imaginário? Nossa. Tipo, sabe, sempre vai ter. Só que eu acredito, eu sou cristão, eu acredito em Deus. Essa bandeira agora, né, que disse que ia mostrar. Sim, e é isso. Exato. E eu acredito, e ninguém é obrigado a concordar, não. Mas eu acredito, porque eu escolhi isso pra minha vida e eu tô seguro em relação a isso. Então, quando a pessoa vem e comenta isso, eu ok, beleza, mas isso não vai me afetar em nada. Então, eu acho que uma grande barreira, um grande para-raio, um grande escudo é realmente ter princípios bem definidos, sabe? Com certeza. E um ponto que eu quero que você me conte, Gustavo, conte para nós, são as suas fontes de inspiração, suas fontes de originalidade. Eu falo por mim, eu sou uma pessoa, meu nome é Tamara Teixeira, eu sou viciada em comprar curso, tá bom? Eu admito.
Eu gosto muito de estudar sobre as coisas e não só relacionadas à medicina ou a marketing digital, eu compro curso sobre várias coisas. Eu gosto muito de assistir aulas das pessoas falando, tô sempre estudando sobre as coisas e eu tento pegar coisas de conteúdos que, por exemplo, conteúdo que não tem a ver com marketing e transformar no meu conteúdo e coisas assim, das mais aleatórias. Às vezes eu assisto uma propaganda na televisão, eu tento entender por que aquela propaganda deu certo para eu usar no meu conteúdo. Então, eu gosto de identificar padrões nas coisas. Essa sou eu. Uhum. Então me conta, da onde vem sua fonte de inspiração? Galera, eu sou um pouco atípico em relação a isso, porque é o seguinte, eu não consumo conteúdo sem ser intencional. Tudo que eu consumo, eu penso em como eu posso talvez fazer isso do meu jeito, sabe? Então tem muitas vezes que eu pego a aba explorar do Instagram e fico passando só pra ter ideia. Pode ser de outros creators, outras pessoas se posicionam, mas eu sempre pego um e transformo pro meu conteúdo. Inclusive, dentro da medicina tá tudo Sabe? muito igual. Muito igual, é um muita saco. coisa parecida, né? É um saco, cara. Mas minha fonte de inspiração muitas vezes é isso aí. Eu começo de forma... Eu lembro que naquele evento você me mostrou um Instagram que você se inspirava muito, que é o Investing, Consulting Cars. Eu ia comentar dele Consulting aqui, Cars. porque ele é muito clássico. E aí o Gustavo falou assim, velho, eu me inspiro muito, eu acho que eu comentei, não, acho Sim. muito massa seu conteúdo. Aí você me falou, velho, eu me inspiro em várias coisas contra-intuitivas e tal, que não são necessariamente do nicho. Aí eu falei, tipo o quê? Aí você me mostrou o primeiro Instagram, Consulting Cars. Eu falei, que, velho, uma agência de carro. Sim. Aí você falou, eu gosto muito de carro, mas o cara é muito um fenômeno. Eu sigo eles até hoje e acompanho. Você acompanha? O cara é muito bom Não, ele mesmo. é muito autêntico. É muito autêntico. Bom, E sabe? eu vejo o Gustavo, mas continua aí, vai falar. Sim, não, mas é isso, tem coisas fora da medicina, inclusive é importante para que você não fique só nesse mesmo, porque, por exemplo, a Lorena, inclusive, que já veio aqui... Lorenza. A gente perdão. adora ela. Ela é ótima. Ela começou a fazer um tipo de conteúdo e a galera começa a replicar, tipo, a mesma coisa, sabe? Beleza, não há problema, contanto que você também coloque ali os créditos pra ela, que ela criou isso, creio eu, que tenha sido dela. Mas assim, é sair um pouco do comum, a gente precisa ser diferente, sabe? Tem muito mad blogger se posicionando, então não é um desestímulo, eu sou o maior incentivador, mas você precisa do seu Ter diferencial. coragem pra ser diferente Sabe? dos iguais. Nossa, Esse é um velho. fato. Cria um tipo de conteúdo que é seu. Inclusive, isso é muito importante. Se chama linha editorial. Então, você tem que ter suas linhas editoriais bem definidas. Pode ser mais de uma, não tem problema. E sua identidade visual ali também. Explica pra quem de tá tudo. ouvindo o que é uma linha editorial. Então, galera, linha editorial nada mais é do que um assunto que você quer seguir ali no seu perfil. Algum tipo de conteúdo que você vai defender ali. Por exemplo, a Tamara fala sobre produtividade. Isso é uma linha editorial que ela segue no Instagram dela. O Vitor, de finanças, ele segue essa linha editorial. Sempre fala sobre aspectos técnicos, às vezes, disso. Fala sobre notícias, sobre residência médica também. Inclusive, ele traz notícias sobre isso. Então, são diferentes linhas editoriais. Você tem que tomar cuidado para não ter tantas e a galera não ficar perdida no seu conteúdo. E não necessariamente porque você vai ter as mesmas linhas editoriais de outra pessoa, o conteúdo vai ser igual. Por exemplo, eu e o Vitor, a gente tem uma linha editorial em comum que é treino, né? Eu sempre mostro meu Eu treino. também. Você também sempre mostra seu treino, o Vitor também sempre mostra o treino dele. Nós três mostramos o treino de uma forma diferente. Então, tudo bem se você tiver a mesma linha editorial que eu, que o Gustavo, que o Vitor, pode ser exatamente a mesma, mas você tem que achar o seu jeito de mostrar aquilo ali. Sim, e as pessoas vão se conectar com isso. Sabe, por exemplo, o Bruno Nova Consulting, além de eu ser, né, muito apaixonado por carro, eu gosto de consumir conteúdo e o dele, ele faz assim uns 50 stories por dia. Eu assisto todos do início E é ao final, magnético, cara. Magnético, exatamente. Ele tem uma forma É igual de os seus conversar. também são. Será? Não são, sei se são. são assim, mas eu sei que... Você adora assim, essa palavra magnético. Magnético. Às vezes Quando você... é que foi que eu usei mesmo? Outras vezes, toda vez que você elogia um creator muito bom, você fala essa pessoa ela é magnética. Aí eu falo, Então tá você bom. pode se magnético. considerar elogiado. Gostei, viu, Gustavo? obrigado, meu. Mas é isso, ó, galera. Pra buscar inspiração, é simples. Você pode ali pegar a sua aba, explorar e ir consumindo conteúdo. Agora, uma coisa estratégica também. Você precisa Eu tô consumir adorando que isso aqui tá conteúdo. sendo muito, muito técnico. Eu tô aprendendo, não sei você. Não, mas é isso. Né? É bom pra gente trazer além da conversa, né? Que a gente conversa um pouco fiado também. Troca essa ideia e vai trazer os aspectos técnicos. Galera, você precisa, bro, seguir o seu concorrente. Sabe? Para de deixar de... não vou seguir porque vai ganhar mais um seguidor. Por que eu vou... Não, você precisa seguir para poder ver o que essa pessoa tá fazendo e como você pode se diferenciar dela em um aspecto. Às vezes,
criar um conteúdo semelhante, mas do seu jeito. Isso não é copiar, isso não é perder sua autenticidade. Isso é inovar, né? Porque existe uma diferença. Poucas pessoas criam tudo do zero, né? Na verdade. Então, assim, a gente tem que pegar uma coisa e inovar, fazer do nosso jeito. Então, siga as pessoas que você gosta, de, entre aspas, né? Concorrente. Porque eu gosto também, agora voltando pro nicho de carro, eu costumo dizer que não existe concorrência, assim, no Instagram, pra mim, sabe? Existe parceria e que todos ganham. Exemplo, existe a Vanguard aqui em Belo Horizonte, que é uma referência nacional e internacional de carro. Eu não entendo. Uma loja de carro. Eu entendi. Lá na Barão, quando começa a Raja, quando termina a Raja e encontro da Barão com a Raja, indo pra sua casa, quase chegando no BH Shop, tem uma Uma loja esquina linda, assim. com uma Mas loja... tem várias, assim, lá. Não, tem uma Sim, única não que é. tem Tudo vários Deve carros. fazer, tipo, Agora eu vou ter que reparar, mas eu vou reparar. Existe essa loja aqui em BH e existe um super parceiro deles, que é a Paito Motors, que é em Araras, São Paulo. Então os dois só vendem super carro, só carro de luxo, que inclusive eu vi daqui a um tempo a gente tá lá comprando o nosso. Tenho certeza disso. E aí, eles poderiam muito bem ser concorrentes e rivais ali, porque os dois vendem o mesmo tipo de carro e tem uma loja super chique e o mesmo tipo de público. Mas eles fazem, sabe o quê? Um pega um helicóptero, vai na loja do outro, conversa, troca ideia, network. Um pega o outro helicóptero dele, vai lá na loja do outro. E os dois conversam, se agregam e os dois crescem. Sabe? Então é isso que a gente tem que fazer. Você tem um concorrente, entre aspas, que tem um conteúdo semelhante ao seu, manda uma mensagem pra essa pessoa e fala, caraca, e aí, vamos trocar uma ideia, a gente pode marcar uma call e tudo, tocar algumas ideias pra gente poder ver se a gente até faz um conteúdo junto, a gente tem o mesmo conteúdo, a gente pode fazer em collab um post que você atinge o meu conteúdo, eu atinjo o seu, a gente traz mais pessoas nos dois perfis. Cara, tem um conceito sobre isso que eu ouvi o Thiago Nigro falando numa palestra que eu fui dele, que eu achei incrível, assim, que ele fala de coopetição. Não é competição, é coopetição. É a junção de cooperação com competição. Ele deu o exemplo dele do Bruno Perini, que é um grande influenciador do nicho de finanças também. Ele falou que eles se uniram pensando muito nisso. Ele falou assim, gente, eu olho pro Bruno Perini com um olhar de admiração e fico pensando como que esse cara pode me ajudar. E como eu posso ajudar ele? A gente coopera, mas ao mesmo tempo, a nossa cooperação, a gente andar um do lado do outro, faz eu querer ser melhor que ele ainda. Me faz querer ser maior do que ele. E eu tenho certeza que ele também quer ser maior que eu. Então, isso é realmente uma mola propulsora que faz com que eles sejam maiores, entendeu? Então, eu acho isso super saudável. Não, inclusive, tipo assim, dentro do empreendedorismo é importante ter concorrentes. Claro. Porque isso te tira da zona de conforto. Quando eu vi que não dava mais para eu atrasar fazer um produto digital, um curso meu, foi quando eu comecei a ver várias pessoas falando algumas coisas que eu falava. Eu falava, não, eu preciso tornar o meu conteúdo uma coisa única, assim, Palpável sólida, também, palpável e fim da história. Porque eu comecei a ver pessoas replicando aquilo. E então, isso tem que te tirar da zona de conforto. Quando você vê pessoas te copiando, é porque você já tá falando a mesma coisa há muito tempo. E então, o talvez você digital- precisa falar coisas diferentes. Exato. Não, concordo super. E o digital é um meio muito traiçoeiro pra isso. Por quê? A pessoa muitas vezes tem um outro público, ela começa a falar da forma como você fala, falar das coisas que você fala e ninguém percebe que ela tá copiando. Ninguém percebe. Isso. Por isso que você tem não que Isso é rola fácil de demais. lidar. Isso Não, rola. acontece muito. Por exemplo, um Hey Bro eu acho difícil, porque... Né, Ah, a mas você pessoa- não sabe. é Ah, muito você não mas sabe, pode ser cara. que sim, né? Mas assim, já vi diversas vezes acontecendo coisas semelhantes. Eu não consumo muito conteúdo de outros. Eu consumo o seu, consumo do Vitor, consumo alguns, mas poucos. Mas não consumo de outras pessoas que estão iniciando. Mas às vezes eu vou entrar no story aleatório de uma pessoa que eu vi ali, eu vejo que tem uma foto do prato igualzinha a Uma minha, referência, com setinha, tipo, bem semelhante, sabe? Eu fico, caraca, e daqui a pouco essa pessoa toma o lugar. Não que eu me importe muito com isso. Nessas coisas Mas simples. isso Mas é uma coisa que incomoda, você cara. tem que Tipo aprender assim, a lidar. Eu tive que aprender a Então- lidar com isso. E a forma como eu aprendi a lidar, eu falei, eu vou fazer meu curso. Pronto, fim da história. Exato. Sim. E a gente tem que estar sempre coisas inovando. específicas assim, com certeza. Eu tava dizendo assim, uma coisa mais simples, por exemplo, a fotinha do prato que só eu tirava de cima, às vezes com a setinha. Aí você vê um cara fazendo a mesma coisa e fala, pô, mas aí a galera vai olhar pra ele assim, nossa, o Gustavo vai tá copiando, Gustavo. Se a pessoa não me seguir, vai achar que é
dele, né? Mas, ok. Sim, exato. Não, isso não é simples de lidar, mesmo. Não. Mas você criou uma assinatura sua, cara. E você pode ter certeza que, assim, a pessoa... Muita gente que tá vendo a foto daquele prato vai falar assim, nossa, cópia do Gustavo. Do mesmo jeito que você fez. Sabe o que eu dou risada? Assim, de bobeira? É o jeito que você fala com a Alice, amada. Amada. Eu nunca vi na minha vida uma Amada. pessoa falando do namorado, do cônjuge. Não, eu vou sair com a amada. Com a maior naturalidade Você do mundo. sabe que isso veio antes de começar a namorar com ela? Foi? Tipo, eu ficava brincando, eu tava à procura de um amado. Tirava foto, eu lembro não sei disso. se você lembra, Eu tirava lembro uma disso. foto da flor Eu lembro. no supermercado. Eu lembro. Tipo assim, colocava a música dela. Demais. Conecta. Não sei se você tá falando, mas eu lembrei muito de uma coisa que você falou agora, que você postava muito a cesta, você jogando, tipo, o seu jaleco na Total. Nossa, verdade. Total. Você nem faz mais Não isso, faço mas mais. isso você repetiu tantas vezes que isso conectou, isso fica na cabeça. Mas provavelmente um tá pegando isso aí de você É. e tornando dela. Só tá? falar o que a Alice falou, gente. Ela falou que fica na cabeça das pessoas, igual o Gustavo fez da Flor. E quando eu jogo o pijama de bloco lá no Hamper, eu fiz isso muitas vezes. Eu faço isso todos os dias e ficou muito na cabeça das pessoas. Então, deve ter uns 2 anos que eu não faço de forma regular. Mas mesmo assim, sempre tem marcação lá das pessoas jogando, porque fica na cabeça. Então, é realmente você ser lembrado, né? E isso é uma pergunta que eu sempre recebo. Tipo, como criar jargões? Como criar sua identidade própria? E eu vou lá e vou te falar uma coisa. É muito difícil pegar alguma coisa que você força. Hey, bro, eu não tenho ideia de como surgiu. Vou ser bem sincero. Agora, tem coisas que são... Você pode ser mais intencional. Por exemplo, jogar um pijama cirúrgico. A repetição, ela vai fazer a galera associar isso a você, cara. Mas assim, toma cuidado pra não ser a repetição em uma coisa falada, muito forçada. Tipo assim... Tipo um apelido pros seguidores que não tem nada a ver. Nada a ver, tipo assim... Tipo, oi, lindões. Imagina eu falando isso. Oi, lindões. Tipo assim, a menina, oi flores, todo dia, oi flores, oi... Tipo, Não, onde que, você tirou isso, velho? entendeu? Tipo, às vezes você teve um contexto em um tipo de story que deu certo aquilo, a galera começou a responder e tal, te chamou de uma forma diferente, você fala, caraca, eu acho que isso aqui tem potencial. Aí de vez em quando, devagarinho, você vai adicionando isso, até que uma forma fica muito... Muito Natural, né? E depois aquilo ali vai se recriando, vai se recriando. Só que uma coisa que eu falo isso muito, eu falo isso... Madruga. Tim A Madruga. Tamara tem Pepeca vários. cair. A Tamara tem vários. Ela é mestre nisso. Mestre em jargões. Mas fala. Eu não sei porquê, mas realmente isso acontece. E todos foram muito naturais. Eu nunca pensei, vou criar um jargão, mas eu sou muito boa em perceber quando eles pegam. Mas isso é a chave. que você É a precisa chave. ter. essa é a questão. Mas, o que eu ia falar? O ponto, eu acho, para que os jargões, eles vão sempre se melhorando e a gente sempre estar na cabeça das pessoas, de alguma forma, é quando eu sempre falo que essa é a forma mais fácil de produzir conteúdo e nem todo mundo consegue entender isso. Mas eu consigo ter o Instagram na minha rotina de forma tão constante, todos os dias, mesmo fazendo todas as coisas que eu faço, porque o meu Instagram, por mais que eu tenha as minhas linhas editoriais muito bem definidas, mas o meu Instagram sou eu, é a Tamara. Então, uma das minhas linhas editoriais é medicina. Mas quando eu estava lá no 4º período, a minha linha editorial de medicina era o 4º período. Quando eu estava no internato, era o internato. Quando eu estava na residência, era a residência. Se eu tivesse, por exemplo, dentro da medicina, uma linha editorial, por exemplo, endocrinologia, eu ia estar muito presa a ela. Então, na verdade, o meu conteúdo no meu Instagram sou eu no que eu estou vivendo. E isso dividido dentro das áreas. Então, se eu foco no que sou eu, o jargão vai aparecer, porque o jargão, ele tá dentro da minha vida. Então, se a gente pensa, não, eu tenho que produzir, por exemplo, no seu caso, tem que produzir conteúdo sobre investimentos. Você todos os dias tem que pensar, nossa, eu tenho que produzir sobre investimentos. Na verdade, depois de um tempo, fica muito mais libertador se você postar sobre como o Vitor lida com investimentos, como o Vitor age com investimentos, como que investimento surgiu na vida do Vitor. Então, essa pra mim é uma forma, assim, libertadora. O Instagram existe na minha vida por causa disso, porque eu não foco no conteúdo, eu foco em mim, no que eu tô vivendo. Muito bom isso. Posso fazer uma consideração. Com certeza. As pessoas perguntam assim, qual a forma mais fácil de começar a se posicionar? E eu sempre falo, a forma mais fácil de começar a se posicionar é mostrando a sua rotina. Então, se você está estudando, posta estudando. Inclusive, se você pegar seu celular, colocar para fazer o time-lapse e postar e fazer o seu vídeo estudando, você vai estar esquecendo um distrator e ainda produzindo conteúdo. Se você está treinando, posta treinando. Se você está aprendendo uma coisa nova, foi andar de wakeboard, posta também. Então, a forma mais fácil é mostrar a sua rotina. E agora tem um adendo importante em relação a isso. Todo mundo está mostrando a rotina. E aí entra o seu diferencial. E aí você tem que falar assim, caraca, o que em meio a essa rotina eu vou adicionar que me torna diferente?
né? A forma mais fácil é essa, porque é mostrar a sua rotina assim como ela é. Eu tenho uma rotina específica, o Vitor tem, a Tamara tem, você tem. Mas às vezes é muito semelhante. Tipo, por exemplo, o meio de acadêmico de medicina é muito semelhante. Tipo, você acorda, toma café, treina, vai pra faculdade. Se tá no internato, vai pro hospital, é pediatria, GO, clínica, cirurgia, etc. Então, assim, é muito semelhante. É uma forma tranquila de começar, mas aí você tem que ter em mente qual vai ser o seu diferencial nessa produção de conteúdo. E sabe qual que eu acho um ponto também aqui importante? Que algumas pessoas sabem usar isso bem. Se for forçado, não dá certo. Tem que ser natural. Mas um ponto importante é a vulnerabilidade. Então, é ter coragem de falar dos dias difíceis, ter coragem de falar os Muito pontos, bom as dificuldades, ter coragem de mostrar a sensibilidade mesmo, de mostrar que eu não tô falando com um robô, de falar que eu tô mostrando com uma pessoa que tem dias difíceis, que nem todos os dias tá com cabelo bonito, que nem todos os dias tá maquiada, mas mostrar a vida real. Porque no fim das contas, gente, ninguém quer conversar com robô, ninguém quer seguir robô. Sim. Então, dentro da rotina, a vulnerabilidade sincera, não é ninguém abrir os stories chorando só pra mostrar que tá chorando, mas sim uma vulnerabilidade Isso rola. sincera com um objetivo por trás. Todas as vezes que eu falo de dificuldades minhas no Instagram, é porque eu penso que a outra pessoa que tá assistindo pode estar passando pela mesma coisa. E às vezes a outra pessoa acha que eu não passo por aquilo. Esses dias eu postei um dia que eu atrasei, perdi a hora, não fui treinar, fui direto pra residência, deu tudo errado no dia. Sabe aquele dia dá tudo errado? Dá tudo errado. E eu falei nos meus stories, nossa, gente, deu tudo errado, me atrasei. Aquele dia, assim, saiu do meu controle. E a quantidade de pessoas me respondendo, falando, nossa, Tamara, obrigada por falar isso, obrigada por falar que isso também acontece com você. E, na verdade, essa é a questão mais verdadeira do mundo. Tem ninguém nessa vida que é perfeito todos os dias. Brilhou nessa Ninguém. fala, sério. Então, assim, esse ponto é muito importante. Vivemos em um mundo de pessoas imperfeitas que querem mostrar uma rotina perfeita nas redes sociais. Então, é uma vida... É muito mentiroso, né, cara? Sim. Então, quanto mais você mostra a realidade mesmo, momentos de fraqueza, é porque as pessoas se conectam porque elas veem que você é real. E você quer se conectar Exato, com pessoas reais. Se conectam com pessoas, e pessoas têm problemas, assim como todo mundo. Mas isso é um ponto importante, fugindo um pouco da produção de conteúdo, mas ao mesmo tempo agregado, isso aí. As pessoas estão se comparando muito hoje com influenciadores. E existem influenciadores que não postam essas dificuldades, entendeu? Então, assim, a percepção do público é que essa pessoa é perfeita, entendeu? Acorda 4 horas da manhã, treina, estuda, vai pra faculdade, vai pro internato, depois treina de novo, lê. Lê. Essa parte de ler. Entendeu? Lê, aí... Medita. Entendeu? Medita, filmando. Lê a Bíblia. Entendeu? Então, assim, as pessoas... existe um certo grau de maturidade leitura, eu acho, também, velho, né? Silvio, leitura eu lembro é muito de você querendo ler um livro por mês, naquela meta, tipo, muito irreal. É no ano do meu teote, né? Cara. É porque eu tive... ano passado, o ano mais importante da minha vida, no quesito estudos, que eu tinha que precisar pra minha prova de título, eu me propus, eu acho que eu não deixei isso público, não. Eu coloquei nas minhas metas do ano um livro por ano, ou um livro por mês. Acho que você deixou, sim. Será? Aí depois você falou. Eu não li nenhum, cara. E a gente dá risada disso porque foi um delírio. Tipo Delírio, assim, óbvio cara, que não ia conseguir. delírio. Aula de como não fazer metas. Mas mostra, continue, tá? Não, mas é muito engraçado essas coisas mesmo. Mas voltando, então assim, você tem que ter em mente que essa pessoa mostra o que ela quer, sabe? No Instagram, infelizmente ou felizmente, da forma como você quiser entender, você mostra o que você quiser. E aí, tem pessoas que só mostram o lado bom, sabe? E aí entra uma parte muito importante, que é a humanização do seu perfil. Quando você fala de uma dificuldade sua, provavelmente você teve diversas respostas. E pensando sobre engajamento aqui agora, pensando na parte técnica, isso melhora muito nosso alcance, inclusive. Então, as pessoas se conectam com você. Isso gera uma humanização. As pessoas veem que você é assim como ela. E pessoas se conectam com pessoas, falando isso mais uma vez. Então, a gente tem que tomar cuidado para também não ser frágil demais. Porque a pessoa tá tendo você como referência. A linha é tênue. Existe. A linha é muito tênue entre você falar das suas dificuldades e ser uma pessoa frágil ali pra algum... Sabe como é que eu descobri que essa linha era tênue? Eu sou muito segura. Quando eu posto uma dificuldade, um problema, geralmente ele foi superado ou está em vias de ser superado.
E eu descobri que tinha um limite entre a exposição uma vez quando eu postei um Reels com a minha mãe. E esse Reels viralizou numa proporção muito, muito absurda. E eu fiquei muito, mas muito incomodada de ver comentários de estranhos e pessoas aleatórias e muitas vezes maldosas que agora não eram sobre mim, eram sobre minha mãe. E eu falei, esse é o limite. Esse é o limite da exposição que eu não tô disposta a tolerar. Nunca mais eu postei um Reels com minha mãe que desse potencial para viralizar. Não importa o quantos seguidores isso me trariam pro meu perfil. Não tô disposta. Você não tá disposto Então a a gente negociar tem com que isso. estar sempre pensando no que a gente realmente está disposto. E uma das maiores provas sobre a vulnerabilidade, o quanto ela conecta, teve um episódio no ano passado que a gente fez sobre metas para 2024, no finalzinho do ano passado. E foi um dos nossos episódios mais importantes e que mais, assim, nos trouxe resultados depois. E o que acontece? Esse episódio ele foi num dia que eu estava exausta. Eu nem sei como é que a gente conseguiu gravar esse Foi episódio. só eu e ela. E eu e o Vitor, é uma coisa assim, a gente se desdobra pra fazer o que a gente faz e pra estar aqui. E esse dia a gente se desdobrou mais do que o normal, só que a gente tinha que gravar esse episódio. Não teve um tempo muito hábil pra gente montar um roteiro. A gente Eu acho que você quase não pôde. Eu quase não pude. E a gente montou um roteiro pensando nas coisas que a gente tinha estudado sobre metas, mas além do que a gente tinha estudado sobre criar metas, eu não tive tempo de pensar sobre tudo que eu ia falar naquele episódio. Eu sempre, pelo menos, eu tenho alguns minutos para eu ter alguns insights meus pro que eu quero trazer. E nesse dia, além de eu estar exausta, esse tempo não aconteceu. Então, esse episódio, eu simplesmente não tive nenhum tipo de filtro. Eu tive muito menos filtro do que normalmente eu tenho. E eu abri algumas dificuldades que eu tive em 2023, muito relacionadas ao fato de ter virado esposa e residente de uma especialidade nova ao mesmo tempo. Falei sobre algumas dificuldades de cuidar de casa, assim, coisas que foram muito novas para mim. E eu saí desse episódio com o Vitor, eu falei, Vitor, a gente não vai postar esse episódio, Ela porque falou foi mesmo. muita exposição. Não, Ela, nossa, você acha que eu falei demais? Eu acho que eu me expus demais. não vamos postar esse episódio. Eu fiquei muito com essa sensação, só que a gente tinha que postar, porque também não tinha um outro episódio pra outra semana. E aí eu pensei, não, sinceramente, vamos lá, vamos postar. E foi um dos episódios mais importantes pra gente. E quando eu ouvi esse episódio, eu me ouvi falando, falei, gente, nada mais é do que uma pessoa dentro da realidade tentando dar o melhor que ela pode. E essa sou eu, é o que é. Entende? Então, assim, isso me marcou muito e é uma realidade que eu guardo muito pra mim. Saiba o limite da exposição, mas esteja disposto a ser frágil na medida. Esse episódio é o nosso top 2 ou top 3 até hoje, assim. Que massa. Muito bom. É a importância da humanização. Só rapidinho pra gente finalizar esse tópico. Então, a gente tem que tomar cuidado pra não ser tão frágil assim, muitas vezes, né? Porque as pessoas veem a gente como uma autoridade ali, se espelham na gente. Mas se você... Aí entra um ponto. Se você está muito frágil, você não deve estar ali, sabe? Vai procurar ajuda, entendeu? Você tá ali falando com seus seguidores como se fosse a terapia, se soltando. Exato. Vai procurar terapia de fato, entendeu? Não tá na hora de se posicionar dessa forma. Inclusive, no falecimento do meu pai, há 4 meses... Você e alguns sumiu. dias eu sumi, sabe? Porque eu não tava bem psicologicamente, sabe? Assim, eu fiquei... Depois, graças a Deus, Deus deu muita força, mas eu não queria estar exposto, sabe? Então, assim, eu consegui reajustar a rota, entender o que estava acontecendo, dar atenção aos meus familiares, a minha mãe, meu irmão, estavam precisando muito de mim naquele momento. Então, assim, se você tá passando por uma dificuldade, se ela é tranquila, digamos assim, e você acha que dá conta e que vai ser uma coisa que conecta a galera, tem muitas coisas, pessoas que passam pelo mesmo, se dá conta, beleza. Mas se não dá, é melhor sair durante um tempo, sabe? Assim, dá um time. Fala, pô, vou ficar uma semana aqui fora. Isso muitas vezes é difícil pra gente, cara. Difícil pra gente, porque você é tão acostumado, vê engajamento, vê a galera conversando, fica até automático, né? O celular fica uma coisa muito... Hoje é o celular segundo, como eu posso dizer? Parte do corpo, exatamente. É o terceiro braço. Então, mas cuide de você, né? Resumindo. E depois você volta. Exatamente. Saiba o que passa do seu limite. Exatamente. Muito bom. Igor, eu queria saber um pouco sobre você, a sua carreira como médico, daqui a pouco você está formando. E aí, quais os próximos passos, digital? Vamos lá. Pergunta de milhões, né? Contextualizando novamente, o Gustavo está no último ano e empreendendo. Então, são duas coisas. São coisas bem difíceis de conciliar. Assim, por conta da proporção que tomou, né? Na verdade, empreender e no nível tranquilo, fazer uma renda extra, inclusive o que o renda extra na medicina faz, né? Vou falar a dica pra vocês. Eu
pelo nível de maturidade que eu criei ao longo do tempo, graças a Deus eu consegui fazer essa escolha. Não foi fácil, mas eu consegui, porque eu sempre fui essa pessoa que deu conta de tudo também, sabe? Sempre treinei muito, já participei de campeonato de CrossFit, já ganhei, já fui um dos melhores alunos, enfim, todas essas coisas. E chegou um momento que eu já fiquei exausto com isso. Eu tava falando pro Vitor, eu já abri e expus isso pra galera que eu, no meu 8º período, dei uma crise de ansiedade. Falei, cara, que loucura é essa? Por tentar dar conta de tudo. E aí chegou neste ano que as coisas tomaram uma proporção maior, o método APD, a mentoria Premium APD. E eu falei assim, caraca, eu acho que eu não vou dar conta de estudar pra residência, dar conta do internato, ser um bom médico pra ser um bom médico na prática também, e empreender e manter também o Instagram como todo, né? Calma, antes da gente chegar nesse clímax final, antes da gente chegar, a gente tocou num assunto importante que é estudos para residência. E sobre estudos para residência, para quem está nessa fase agora, para quem vai entrar, para quem, enfim, está começando a se planejar, tem um ponto que a gente precisa falar para vocês, que é do nosso patrocinador, o Medcoff, que ele, na verdade, é mais do que um patrocinador. É a empresa que eu tenho usado todos os dias para estudar para a prova de título de endocrinologia, porque além dos cursinhos para a residência de acesso direto para o R1, para o R+, também tem para a prova de título, e dentro da plataforma eu falo o quanto está sendo excelente. A didática é incomparável e, sinceramente, o banco de questões e os flashcards que tem lá dentro, eu nunca vi nenhuma plataforma de estudo e eu já usei outras, tenho diversas aprovações na residência, assim, usando outras plataformas que são excelentes também, mas eu falo que a do Medcoff é a melhor que eu já usei. Não é porque é nosso patrocinador, é muito sincero, é muito genuíno, e eu tô mostrando isso diariamente, e daqui a um tempo eu volto para contar para vocês sobre a aprovação na prova de título. Mas, então, um recado sobre o Medcoff. O recado sobre o Medcoff é esse, a Tamara tá usando, então não tem como ser mais skin in the game do que isso. E eles estão com inscrições abertas para o semi-extensivo, para quem vai fazer prova de residência ainda esse ano. E você tem cupom de desconto Medbox, o cupom é Medbox, só escrever lá Medbox, e não é só para o semi-extensivo, para os cursos de R+, também temos esse cupom de desconto. E um detalhe, um bônus aqui, que gosto muito de acompanhar esse mundo das finanças, de economia. Eu vi essa semana uma entrevista do Flávio Augusto, não sei se quem está ouvindo conhece, mas é um multiempreendedor brasileiro, bilionário, mora nos Estados Unidos, ele que fundou a WhatsApp, comprou o Orlando City lá nos Estados Unidos, depois vendeu. O cara é muito bom, ele que foi o criador do Geração de Valor, uma série de livros, um treinamento, e eu sou muito fã dele. E aí a entrevista dele, estava dando uma entrevista lá em Harvard, num evento que estava tendo, dele falando do Medcoff, acredita? Falou do Medcoff, que a empresa dele acabou de fazer uma rodada de investimento no Medcoff, porque eles acreditam muito no método do Medcoff. Então, um cara que nasceu e construiu todo o patrimônio dele, todo o império dele no ramo educacional, ele enxergou esse potencial no Medcoff. Então, é que realmente é um case a ser observado. Então, mais um detalhe aí, mais um ponto. E eu quero dar uma dica, inclusive, que é a forma como eu conheci a qualidade do Medcoff, que é ir no YouTube, ver as lives de revisão que tem lá, ver as aulas que tem lá, vocês vão ter um gostinho da didática. Então, fica essa nossa dica. Muito bom. Agora galera, não é porque eu não estou estudando para residência, que é inclusive o que a gente vai falar, que eu não tive contato com o Medcoff. Eu tive contato e gostei muito, inclusive vai ser a minha primeira opção, caso seja esse o objetivo daqui a um tempo. Eles são muito bons mesmo, eu tive contato com a plataforma, porque tudo, inclusive, que eu vou divulgar e eu vou fazer publi, enfim, eu tenho contato antes, e eles são muito bons, mas por conta de toda a coerência ética e tudo que eu vou contar pra vocês aqui agora, eu decidi não estudar pra residência este ano. Inclusive, eu tava falando que foi por conta de um grau de maturidade um pouco maior, tendo em vista o que eu já passei antes, que eu tivesse a opção, que eu tivesse a decisão, na verdade. Então, eu disse pra vocês que eu tive uma crise de ansiedade, tudo isso, eu falei, caraca, eu acho que preciso colocar o pé no freio, né? E aí eu decidi não estudar para residência em específico neste ano para poder dar toda a atenção específica ao internato, porque eu quero ser um bom médico. Porque, eu não quero na verdade, medicina, a faculdade de medicina é para ser médico, no fim das contas, não é para fazer prova de residência. Então, a prioridade, se for para escolher entre uma das duas coisas, ao meu ver, tem que ser o internato. E tem muita gente que acaba se perdendo com isso, sabe? As pessoas focam muito na teoria e às vezes na prática vai lá e não tem tanta aquela destreza, enfim. Mas eu decidi focar muito no meu internato, quando eu tô lá, tô 100% presente. E
no Instagram e nos meus empreendimentos, né? No método APD e na mentoria Premium APD. Isso pra mim foi difícil, porque a influência também é muito grande da galera estudando, porque todo mundo pergunta. No último ano da sua faculdade, alguém vai te perguntar, e aí, a residência? E aí, a residência? Quando é que você vai começar a estudar? E aí, qual a residência fazer? E aí, um ponto que eu quero trazer aqui também é para ter cautela nessa escolha de qual residência fazer. Porque muita gente, às vezes, se desespera e aí acaba fazendo a escolha errada por conta de uma pressão externa. Sabe? Tipo, você vai ter que fazer residência agora, fazer agora. E a pessoa, vai lá, escolhe cirurgia, mas era mais pra clínica. Aí faz 3 anos de cirurgia, insatisfeito, e depois volta. Aí poderia ter, por exemplo, trabalhado um ano, visto melhor o que era mais coerente ali com o que ela gostava, porque como médico talvez seja diferente, o Vitor tem essa experiência, trabalhou antes? Trabalhei porque eu formei no meio do ano, sou turma de meio do ano, e a residência começava em março. Experiência, né? Então eu trabalhei assim uns 4 meses, mas eu mais estudei do que trabalhei, mas eu achei que foi uma experiência super importante. Então, pra você fazer essa escolha um pouco mais assertiva, né? Um pouco não, mais assertiva, porque a residência é pra vida. A especialidade que você vai levar pra vida. A Tamara gosta de endócrino, é isso que ela ama falar, fazer, e é isso que ela vai seguir pra vida. O Vitor, ortopedia da mesma forma. Então, essa escolha tem que ser assertiva. Então, pra mim, inclusive, eu não tenho ainda especificado em mente o que eu quero. Então, é outro ponto que entrou nessa parte específica, né? Nesse pensamento. Porque ano que vem eu vou ter pra poder trabalhar, enfim, sou um cara que vou formar novo. Eu não tenho desespero quanto a isso. E as pessoas... Por isso que é importante também você ter isso muito bem claro em mente para que você consiga falar tranquilamente para essas pessoas e não ser também levado por esse senso comum, caso você tenha o objetivo de trabalhar. E saber por que você não está escolhendo, né? Então, assim, eu não estou escolhendo porque eu quero caminho mais curto, mais fácil, e depois eu vou tentar fazer uma formação aqui de fim de semana, para fazer a mesma coisa que outras pessoas, tentar encurtar um caminho. Essa não é a forma certa de pensar. A forma certa é pensar intencional. Isso aqui tá de acordo agora, eu consigo fazer isso agora, ou isso vai ter que ficar para depois. E eu acho isso muito maturidade mesmo. E o Felipe, eu sempre dou o exemplo dele nisso, porque para mim é muito, muito marcante. Ele hoje é extremamente feliz e realizado fazendo endoscopia e endoscopia bariátrica. Ele ama esses tratamentos endoscópicos da obesidade. Mas ele precisou começar a ortopedia, não gostar, largar. Trabalhou durante 2 anos, porque a família dele precisou dele. Foi uma escolha muito difícil para ele não fazer residência naquela época, mas ele sabia que ele estava sendo intencional e fazendo o que ele precisava fazer, que ele não daria conta de tudo. Ele não daria conta de ser um residente, dar plantões nos fins de semana e tentar fazer uma renda extra de todas as formas para poder ajudar a família dele. Ele teve maturidade naquela época do que era prioridade. E depois ele foi intencional na escolha quando foi o momento certo e hoje ele vive extremamente feliz e realizado. Então, seja intencional na sua escolha. Quer, assim, ir na raça para residência, vá. E você, sinceramente, vai ser muito feliz e tem toda a chance de errar se não for o caminho que você quer. Você também pode escolher não fazer isso agora e pensar e também ser feliz nisso e decidir depois, tá tudo bem. A questão é você se sentir seguro e tranquilo no travesseiro à noite. Saber o porquê, né? Isso. Então, dormir tranquilo, a consciência limpa. Eu sei porque eu tô escolhendo isso e eu sei quem eu sou, então pronto, sabe? Essa é a grande questão. Pra mim foi difícil, mas foi fundamental, sabe? Para eu conseguir, inclusive, dar atenção a essas 2 coisas principais. Aos meus empreendimentos e ao meu internato em específico, sabe? Então, colocar esse estudo, de fato, ele ficaria muito pesado para mim e eu não tô disposto a passar o que eu já passei um dia por conta de querer dar conta de tudo. Exato. Né? E assim, o internato não é brincadeira, empreendendo digital não é brincadeira, e prova de residência não é brincadeira, né? A gente não é robô e nem super-homem, mulher maravilha. Exato. Mas e depois? Mais depois eu pra não frente? tenho ainda essa resposta. Por isso, inclusive, eu quero ter essa experiência e saber como vai ser, o que eu quero, de fato, decidir. Né? Porque o empreendedorismo no digital hoje é muito parte da minha vida. E eu sinto que isso tem um grande potencial, porque eu falo isso com muito amor e carinho. Sabe, eu gosto muito de falar. Eu tava lá palestrando para quase 500 acadêmicos de forma muito tranquila por nunca ter estado num ambiente assim. Então, por conta da segurança que eu tinha de falar do tema. Então, por isso. Então, assim, eu quero ter essa experiência, quero ver como vai ser, mas eu penso, endócrino é uma coisa que me chama atenção também. Medicina do esporte, você é ortopedista, cara. Então, a ortopedia, galera, todo mundo ficou de cara quando eu falei que eu não queria mais fazer ortopedia. Mas a ortopedia é uma escolha
intencional em não fazer por conta da parte cirúrgica também. Eu tenho pavor de cirurgia. Porque eu gosto. O negócio é porque eu acho que é mais ou menos o que? Você acha? Rotina 70%, imprevisível. 80%? 70%, 80%? Então, quando você tá ali operando, tem como você também dar conta de outras coisas. Por exemplo, não é que eu vou estar dentro do consultório atendendo o cara, vou pegar meu celular e fazer um story. Mas tem ficar pausas mexendo. entre as consultas. Mas assim, entendeu? Tem mais tempo, tem mais essa flexibilidade. Então, eu quero uma coisa mais clínica hoje, né, na medicina. Então, a ortopedia foi por conta da parte, eu creio que seja 70%, 80% de cirurgia. Então, foi mais por conta disso. Mas eu ainda não tenho essa resposta na ponta da língua do que eu vou fazer. Não, Deus vai te mostrar, não tem dúvida. Amém. Então, Mas eu te falo uma coisa, assim, eu falo isso pra quem tá ouvindo. Algumas pessoas falam que você só consegue fazer bem feito uma coisa. Você consegue ser referência em uma coisa. E, assim, eu não tenho como concordar com isso, baseado em mim, baseado na minha vida, baseado no que eu vejo o Vitor e o Felipe fazendo. Eu discordo completamente que você consegue ser muito bom em uma coisa só. Eu me recuso a não ser referência em endocrinologia na área que eu escolhi. E eu me recuso a não ser referência dentro do digital, dentro do que a gente faz no Medbox. Eu me recuso e me inconformo em não ser referência nessas duas coisas. E eu cheguei até agora conseguindo fazer isso. Então, dá sim, isso é completamente possível, você ser muito, muito bom e servir muito bem as pessoas dentro da medicina, dentro de uma especialidade, se você quiser, e também dentro do empreendimento e dentro do digital. Esse é um ponto que eu acho muito importante, porque eu não quero que as pessoas que agora estão começando em áreas diferentes fora da medicina, sintam que elas precisam escolher, porque, na verdade, é algo que a gente aprende na prática, não tem precedentes. Eu aprendi na prática que não precisa escolher, sabe? É possível e vai ficando mais fácil, sabe? Com o passar dos anos. Então, esse ano, o Medbox, por exemplo, encaixa muito mais na nossa vida, porque a gente está no último ano da residência. No ano passado encaixava um pouco menos, no outro ano um pouco menos. Então, a gente foi subindo os degraus. Foi aprendendo. A gente foi subindo os degraus e esse é nosso último ano de residência, no ano que vem a gente é especialista e vai poder fazer a nossa agenda. E olhando para trás, falando, nossa, que bom que a gente suou a camisa para unir as duas coisas e conseguir fazer as duas coisas. Com certeza. Então, vai ficando mais fácil. O início da jornada, o primeiro ano da residência, o segundo, eles são difíceis. Mas são 2, 3, 4 anos que, assim, que vão passar e você vai ser uma pessoa muito melhor em todas as outras áreas da vida, inclusive no digital, por ter passado por isso. Então esse é um ponto que eu queria... Dicas de quem já passou por isso. É, né? E tá no mesmo ponto. E esse é um ponto que eu queria falar isso com você especificamente. Eu falaria até nos bastidores, mas eu tô falando aqui no podcast. Então, eu vejo muito potencial para que você seja referência nas duas coisas. Que bom. É muito legal que assim, você não precisa ser uma coisa ou outra, você pode ser uma coisa e outra. É isso, Com toda certeza. É referência nisso, né? O Vitor, todos. E Gu, pra gente finalizar, eu queria que você contasse. Você falou que que tá empreendendo no digital, que o ano que vem provavelmente seja muito focado nisso. Conta um pouco sobre o que você tem feito, sobre seus produtos. Conta aí da APD. Galera, é o seguinte, o método APD é um método alta performance no digital que eu criei, inclusive por ter essa experiência prática, né? Nada mais coerente do que isso. E hoje a gente tem a mentoria Premium APD, que é um acompanhamento muito mais individualizado, e o método APD 2.0 que a gente vai lançar no dia 26 de maio. Inclusive, lista de espera aqui embaixo. Isso, QR Code na tela? QR Code na tela. QR Code na tela. Então, para médicos e acadêmicos de medicina especificamente. Então, por que eu restringi, né, digamos assim, a esse nicho? Porque eu consigo falar a língua da galera, né? Nada mais justo do que isso. Eu já abri as primeiras turmas do método APD para todo mundo. Eu decidi nichar isso muito mais porque era um público que conseguia dar mais atenção e tá ali vivendo aquilo de fato, né? Então, a gente vai ter o lançamento. Se você quiser, bro, como a gente disse, se você tiver estratégia hoje no seu posicionamento, eu tenho certeza que você vai chegar no nível que a gente chegou aqui, depois de tanto tempo, em muito menos tempo. Então, tenha estratégias no seu posicionamento também, nada é tão aleatório assim. Existem intencionalidades e Não, outro dia eu falei com o Humberto, ele falou comigo assim, Tamara, você já fez algum curso sobre marketing digital? Eu falei, quantos? Quantas dezenas, né? Isso deveria ser a pergunta. Então, Muito assim, esse bom. ponto que o Gustavo está trazendo é importante. Estuda em marketing digital. Com quem sabe?
Não entra totalmente aleatório. Muito bom. E eu já fiz parte da primeira turma do APD, Verdade, quando era no Instagram. verdade. Cara, era muito começo. bom, cara. Muito que bom. que você gostou Esse cara faz as coisas com amor. Não é porque ele tá aqui, porque eu quero que ele cresça. Não, é porque você faz com amor obrigado. mesmo, com excelência, com capricho. Que é uma coisa que você fala muito. E realmente o APD é feito com muito capricho. Isso porque eu tava lá na versão 1 do Não, APD. e outra, era dentro do escritório com o celular ali, exato. totalmente leigo, agora tá de uma forma muito mais estruturada. Se falando de capricho, a gente tem um mnemônico que rege o método APD, galera, que é muito importante, que direciona todas as aulas e toda a nossa conversa na mentoria também, que é o ACE, é 2 As, 2 Cs e 1 E. É autoridade, autenticidade, credibilidade, capricho e estratégia. Então, toda a produção de conteúdo, se você pensar nessas letras, né, no que elas representam, eu tenho certeza que você vai ser muito mais assertivo. Perfeito. O link da lista de espera na descrição e QR Code na tela, Gu. E chique. Gente, eu gostei muito do episódio. Gostei muito. Gostei Aprendi. Adoro falar sobre isso. Qual que é a Gostou? hashtag? A hashtag hoje é Hey Bro. Hey, bro. Hey, bro. A hashtag hoje é Hey Bro. Não teria como ser diferente. Rei com Hey Y. com Hey Y, com Y. H-E-Y-B-R-O. Hey Bro. Muito Bro, chique. muito obrigado. A gente custou a conseguir te trazer aqui sua Nossa, que bom, rotina. fiquei muito feliz. Essa conversa foi muito chique. Eu tenho certeza que ajudou muita gente. Conte com a gente sempre e tem que ter parte 2, parte 3, que você tem muito a acrescentar, dá cara. vontade de continuar aqui, tem mais coisa pra falar. Mas, galera, eu quero que você comece. Por favor, comece. Sério, não precisa entrar na lista de espera qualquer coisa. Enfim, não precisa investir tanto assim, mas começa. Tem muito conteúdo gratuito no YouTube, no Instagram mesmo, sabe? Bota a cara, cai dentro. E claro, se você tem um propósito, se você tem um objetivo naquilo ali, não entra totalmente... vou começar a postar porque tá na moda. Né? Não. E outra, não precisa também, agora dando uma dica aqui, porque eu tava muito vontade dessa dica. Se você, por exemplo, é um médico acadêmico de medicina e que quer ter só uma autoridade, só, entre aspas, melhor por meio do Instagram, estruture o seu perfil de forma estratégica, sabe? Não tem o perfil ali com a foto de perfil tirando selfie na praia sem camisa. Nem dá pra ver o rosto sabe? direito. Nem dá pra ver o rosto direito. Então, assim, se você pelo menos... Porque hoje, a Bruna, inclusive, no episódio, ela falou que a primeira coisa que ela fez um dia, esses dias, ela foi procurar um endócrino, ela foi no Instagram e foi pelo Não, endócrino não, dermatologista, perdão. E foi pelo Instagram, obviamente. Entendeu? Então, assim, às vezes essa pessoa não é a melhor, mas ela tá mais posicionada, melhor estruturada, e a outra que é muito boa não tá ali e tá perdendo tempo. Então, só, entre aspas, estruture o seu perfil caso você queira ter uma autoridade ali, sabe? Deixa uma fotinha de jaleco legal, ajeite sua bio. Não vou dar as estratégias aqui específicas, mas a gente pode fazer outro episódio, talvez parte 2. Mas é isso. Caso você não queira, quero fazer parceria e tudo mais, fazer publi, enfim, estruture o seu perfil de forma básica, estratégica, bota um doutor ali se você já é médico, enfim, que isso vai mudar completamente a percepção do paciente quando entrar no seu perfil, que é uma das primeiras coisas que as pessoas fazem quando procuram um médico. Não, eu não marco médico se eu não tiver a roupa, gente. Entendeu? É isso. Eu vejo meus chefes, quando a gente tá atendendo lá, todos os pacientes, todos não, né? Mas 90% dos pacientes falam de Instagram. Falam assim, nossa, doutor, eu vi seu Instagram, achei muito legal, por isso que eu agendei consulta com o senhor e tudo. Ai, Então chique, todo mundo olha, Você gente. deu um Vocês exemplo falam. naquele... Eu vejo os episódios, galera. Eu tô aqui, tem coerência Ele também. é real. Eu vejo todos os episódios do Matchbox. Sério. O que vocês falaram sobre posicionamento, você comentou que o seu preceptor falou assim, falou do arroba e tal, o que é arroba. Falou esse negócio tá crescendo. Episódio, eu O que falei é disso. isso e tudo, né? Ele falou isso. Então, até os mais conservadores estão ficando mais tendenciosos e isso tende a ficar mais tranquilo, inclusive pela resolução 2336 de 2023, em vigor desde 11 de março desse ano, que deixou muito mais tranquilo esse posicionamento, claro, com suas ressalvas, né? Sempre é assim, tem um mas, né? Antes, depois, mas você tem que fazer mas. isso, aquilo. Mas melhorou facilitou. muito, né? A última era de Melhorou. 2011, vocês fizeram também o podcast. Fizemos. Galera, pelo amor de Deus. Tudo que eu falo aqui, o Madbox já vai ter falado, né? Mas tá bom, chique. Show de É bola. isso, muito feliz. Hashtag HeyBro. Hashtag HeyBro. Quem começar a produzir conteúdo no Instagram por causa desse episódio, marcar o Gustavo, marcar a gente, Isso. pra Muito gente bom. ver e a gente vai dar pitaco. Vai dar pitaco, que a gente vai fuçar, a gente vai stalkear e vai dar pitaco. Não, esse tá legal não. Não, esse foi boa. Isso aí, marca a gente. Muito bom, Muito galera, bom. né? Valeu mais uma vez, Gu. Valeu, Tamis. Sextou. E agora, esse é mais um episódio do Madbox Cash. Até a próxima. Tchau. Vamos que vamos.